Vasco chega a São Paulo com desfalques de última hora para a partida diante do Palmeiras. O presidente Pedrinho já se prepara para pedir o adiamento da partida diante do Fortaleza. E a Portuguesa coloca o estádio à disposição para ajudar o Vasco no período em que São Januário estiver em obras. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta aí na volta. É a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Tô te convidando diariamente para você entrar no meu grupo exclusivo do Telegram. Não tem nenhuma pegadinha, é de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. Quem tá lá tá se dando bem, tá ganhando dinheiro mesmo. Você vai ver com seus próprios olhos. São dicas que eu tenho colocado lá para você faturar nas apostas esportivas. Entre no meu grupo de Telegram, ele é de graça e veja com seus próprios olhos. Depois você decide se vai querer apostar ou não. A galera tá ganhando dinheiro de verdade. Primeiro comentário fixo, é só clicar e entrar no grupo. Mais nada, não tem pegadinha, não tem sacanagem. Bom, o Vasco já está em São Paulo para o jogo diante do Palmeiras. Tá aí a relação dos atletas que embarcaram e você percebe a ausência de alguns jogadores. Vamos lá. Lucas Piton continua em tratamento. Fora do jogo, esse não é novidade, porque o Fernando Diniz já tinha dito que o Piton só vai reaparecer após o período de recesso por conta da data FIFA. Cauã Barrios, nenhuma novidade a ausência dele. Tomou terceiro cartão amarelo, terá que cumprir a automática. 2 atletas, 2 baixas. Carlos Cuesta fez exame de imagem, foi detectada uma lesão na coxa esquerda. Carlos Cuesta fica no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Não viajou para o jogo diante do Palmeiras, será trabalhado para encarar o Vitória no próximo domingo. Não é uma lesão grave, mas é uma lesão que requer atenção. Como o jogo é em gramado sintético, tenho eu a impressão que o Vasco acabou segurando o atleta também por conta disso, porque tem um impacto maior. Ainda que seja um bom gramado sintético, muito parecido com grama original, há uma certa diferença. Carlos Cuesta, portanto, ficou no Rio de Janeiro. Matheus França entorce no tornozelo direito, fica de fora. Permaneceu também no Rio de Janeiro. Esse é um que estava sendo muito útil, né? Saindo do banco de reservas, estava ajudando o time titular, mantendo o nível, realizando até boas participações, e o Vasco não terá o Matheus França no banco de reservas, jogador contratado, a exemplo do Carlos Cuesta, né? Nessa janela, nas boas contratações do Admar, o Matheus França, portanto, não viajou. Fernando Diniz não revelou a equipe. Só vai divulgar 1 hora antes da bola rolar. Eu acho que não vai fugir muito do Léo Jardim, PH, Robert Renan, Lucas Freitas e o Puma Rodrigues. No meio campo, Hugo Moura, acho que joga o Lucas Oliveira e não o Matheus Cocão. O Tietê viajou, mas como está sem jogar há algum tempo, acho que fica no banco. E o Coutinho, fechando o meio campo. Hugo Moura, Lucas Oliveira e o Coutinho. Por que Lucas Oliveira? Ele já atuou como volante com o Fernando Diniz. Fernando Diniz garantiu que ele iniciou a carreira como volante. E contra o Flamengo ele entrou muito bem. Fez uma bela partida. E acho que como o Palmeiras tem muita bola comprida na correria, Lucas Oliveira, ele é mais alto do que o Matheus Cocão. Ele tem a perna mais comprida do que o Matheus Cocão, ele tem mais velocidade do que o Matheus Cocão, tem mais poder de marcação do que o Matheus Cocão. Acho que vamos com o Lucas Oliveira. E no ataque, nenhuma dúvida, Ryan, Verratti e o Nuno. É jogo para o Verratti? Eu acho que é. Porque é uma partida em que a gente vai ter muitas bolas aéreas,
tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Acho até que mais na defensiva. E aí o Verratti é um cara que ajuda demais nas bolas paradas defensivas. Então eu acho que é um jogo importante de ter o Verratti muito mais por conta do setor defensivo do que propriamente lá na frente. O time mesmo, a escalação oficial, Fernando Diniz vai revelar somente 1 hora antes da bola rolar. Bom, no embarque da delegação, o Pedrinho falou rapidamente com os jornalistas que estavam ali. BTB Esportes, que faz um trabalho de cobertura maravilhoso, fez o registro. Pode falar um pouquinho? Só uma questão do seleção, né? A gente tem alguns jogadores que podem ser selecionados e dia 14 é o jogo e no dia 15 tem jogo válido pelo Brasileirão. Passa por uma ideia de pedir a CBF para adiar o jogo? A gente vai avaliar direitinho, avaliar cada caso, cada jogador, se possível a convocação acontecer, para a gente tomar a melhor decisão, não prejudicar o clube, nem prejudicar também a carreira de nenhum atleta. Show de bola, obrigado. Boa sorte pela Pedrinho, tamo junto. Tá aí. A situação é a seguinte, torcedor. Amanhã tem convocação do técnico Ancelotti. E a seleção brasileira fará 2 jogos na Ásia. No dia 10 contra a Coreia e no dia 14 diante do Japão. Primeiro jogo em Seul, segundo jogo em Tóquio. Se o Vasco tiver jogador convocado, e o Vasco pode ter 3, PH, Coutinho e Ryan, eles não vão para o jogo no dia 15 contra o Fortaleza no Castelão. Porque é impossível você estar no Japão jogando no dia 14 e estar em Fortaleza jogando no dia 15. Daí a indagação. E aí eu já estou adiantando. E eu falei sobre isso no vídeo de hoje mais cedo. Falei hoje no vídeo mais cedo que o Vasco iria pedir o adiamento do jogo diante do Fortaleza. Para quando? Para quarta-feira seguinte. É uma data em que será utilizada para jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana, o próximo meio de semana, do dia 22. Então você pode jogar no dia 22, pode até jogar no outro, no dia 28, que também é uma data de meio de semana preservada para jogos de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Não tem rodada de Campeonato Brasileiro. Porque não é justo o Vasco ceder jogador para a seleção brasileira e ele ser prejudicado. Quando, na verdade, a paralisação em datas FIFA é justamente para você não prejudicar time que cede jogador. Aí o Vasco cede jogador e tem o prejuízo de não ter 3 dos melhores jogadores que ele tem no elenco para o jogo do dia 15 diante do Fortaleza. Nada mais justo do que o Pedrinho pedir adiamento. Ele foi aí meio reticente porque há que se aguardar primeiro a convocação do técnico da seleção brasileira. A Portuguesa está cedendo ao Vasco o estádio Luso-Brasileiro, que hoje tem capacidade para 14 mil torcedores. Há uma projeção para 25 mil. E durante as obras de São Januário, o Vasco vai procurar um estádio para jogar. O estádio da Portuguesa seria a solução? Não, absolutamente. Não seria a solução. O melhor para o Vasco é jogar no Maracanã. No Maracanã. Mas é óbvio que vai precisar de um outro estádio. Para um jogo de menor apelo. Maracanã é muito utilizado pela dupla Fla-Flu, que obviamente tem a prioridade. São muitas competições. Então o Vasco tem que ter, um outro estádio. Acho que o Nilton Santos cabe melhor. Até para a torcida do Vasco. Nem digo em relação ao número de torcedores, mas a maneira que você chega e sai do estádio. Na Portuguesa, quem conhece sabe o quanto é complicado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.